gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês falando sobre thrillers, que é um dos meus gêneros favoritos. Eu já havia recebido pedidos falando pra eu apresentar mais livros do gênero e tal, então eu resolvi atender a essa sugestão. Antes de eu começar a falar do gênero, eu só queria dar dois recadinhos. Um deles é que, quanto às sugestões que eu recebi quando eu fiz aquela pesquisa de opinião sobre os vídeos, eu vou atender a essas sugestões, é que ainda não foi possível, mas as ideias estão todas lá anotadinhas e eu vou, em algum momento, gravar um vídeo com elas. E o outro recado é que eu também tenho recebido várias sugestões falando pra eu fazer um vídeo sobre o curso de letras. Eu também já tinha pensado, na verdade, em fazer um vídeo sobre isso, e a questão é que eu não fiz ainda porque eu entrei no curso há praticamente 2 meses apenas, então eu acho que eu preciso ter uma vivência um pouco maior lá para poder reportar as informações para vocês com mais detalhes, enfim, ser um vídeo mais completo, até porque também tem muita coisa que eu, como caloura, estou ainda descobrindo sobre o curso. Voltando para os thrillers, então, eu vou tentar ser um pouco rápida, digamos assim, para falar, porque eu vou falar muita coisa para vocês. Eu fiz um post escrito no blog sobre esse gênero faz mais ou menos 2 anos, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo e eu vou me basear nesse post para fazer o vídeo. E todas as informações que eu coloquei lá eu tirei também de outros sites que eu deixei as fontes no próprio post que eu fiz. Um deles eu vou deixar aqui e eu já vou explicar por quê. A grosso modo, os thrillers ou suspense são aqueles livros que eles vão se centrar no sentimento de tensão que a história traz, nos elementos de suspense da história. Então, são essas sensações, principalmente, que vão definir aqui os thrillers. Dito isso, eu vou começar a trazer para vocês algumas subcategorias dos thrillers. Eu vou falar para vocês de 5. Essas 5 são aquelas que, pelo que eu pesquisei, são as que nós temos livros publicados no Brasil. Tem uma lista nesse site que eu falei que eu pesquisei, o site está em inglês, e ele tem uma lista, então, com várias subcategorias dos thrillers, só que muitas lá não se aplicam a nós, digamos assim. Na verdade, não que elas não se aplicam, mas eu não encontrei obras que se enquadrassem ali. Pode até ser que tenham, sim, obras publicadas no Brasil que se enquadrem nessas subcategorias, mas elas não são tão frequentes pelo que eu pude perceber. Uma delas, na verdade, seria a comédia, e eu acho que nós podemos considerar essa, então, como os Mystery Leads, que seria também uma subcategoria dos chick leads, são aqueles chick leads de mistério. Então, enfim, seria uma categoria em comum aos dois gêneros, digamos assim. E a outra subcategoria também, que nesse caso nós temos bastantes obras publicadas no Brasil, seria a categoria dos romances, né, dos thrillers românticos, digamos assim. E, por exemplo, vários livros da Nora Roberts são nesse esquema, são romances, mas que trazem principalmente um suspense ali. Enfim, são esses, acho que 2 que estão lá naquela lista e que eu não vou necessariamente falar aqui, apesar de eu ter falado agora. A primeira subcategoria que eu vou mostrar pra vocês é a dos thrillers jurídicos, e até onde eu me lembre, eu ainda não li nenhum livro dessa subcategoria. Essa subcategoria, ela vai ter como cenário principal os tribunais, e normalmente ela vai trazer um advogado, um promotor, enfim, trabalhando em algum caso, e a maneira com que ele se envolve nesse caso vai acabar acarretando em consequências para ele e para os outros personagens ali da história. Essa subcategoria, pelo que eu pesquisei, ela ficou consagrada a partir da obra do John Grisham, a firma, e o John Grisham é um dos grandes nomes dessa subcategoria, ao lado também do Michael Connelly, que é outro autor que eu morro de vontade de ler, ainda não li. A culpa, principalmente, de eu ter essa vontade de conhecer as obras dele é do Além da Mari e do Além da Contracapa, que os dois adoram o autor. Já vi várias resenhas positivas deles sobre algum livro do Michael Connelly, mas até agora eu ainda não consegui ler nenhum livro dele. O único livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, mas que eu ainda não li, é o Acima de Qualquer Suspeita, do Scott Turow. Aqui o personagem principal é um promotor que ele se envolve em um caso, então, que ele vai ter que investigar, de uma advogada que foi assassinada. E a grande questão também é que essa advogada que foi assassinada era uma mulher com quem ele tinha um relacionamento amoroso. A próxima subcategoria que eu vou mostrar também é uma que, até onde eu me lembro, eu ainda não li nada dela,
Talvez eu até tenha lido, mas aí faz muitos anos e eu nem consigo lembrar o livro, nem o autor, enfim. E seriam os thrillers médicos, então que também vão envolver ou um médico, ou um estudante de medicina, enfim, envolvido aí então alguma questão médica, ou então sobre alguma doença que de alguma maneira vai afetar a história, mas é esse o cenário principal aí, o cenário geral que nós temos. O grande nome, eu acredito, dessa subcategoria é o Robin Cook, e esse livro eu tô mostrando pra vocês em primeira mão, é o Benefício na Morte, que ele foi lançado nesse mês pela editora Record, e eu tô falando que eu tô mostrando em primeira mão porque eu ainda nem mostrei no vídeo de caixinha do correio. Eu recebi o livro, mas é a primeira vez que eu tô mostrando ele num vídeo. Esse livro aqui ele vai trazer uma estagiária que é estudante de medicina e ela está envolvida num projeto, né, na pesquisa sobre órgãos criados para portadores de doenças crônicas. E enquanto ela está nessa investigação, o laboratório que ela trabalha acaba meio que sofrendo ali um desastre, digamos assim, e ela se vê no meio da investigação sobre o que aconteceu ali. Paralelamente, nós temos então uma empresa ligada também aos órgãos, a seguros de vida, até onde eu entendi, e essa empresa está mais interessada nos lucros e de alguma maneira essas duas histórias vão se conectar. A outra subcategoria é uma que eu já li mais livros, na verdade eu li mais por causa de um autor, e seriam os thrillers da conspiração. Nesse caso você vai ter uma grande conspiração acontecendo, pode ser contra o governo, contra a igreja, enfim. Tem uma conspiração acontecendo em algum lugar, e você vai ter principalmente ou um jornalista, um repórter, ou um investigador informal, enfim, envolvido nessa investigação, não tanto por querer estar lá, mas enfim, simplesmente por se envolver, se ver ali no meio. Acho que um dos maiores nomes desse subgênero é o nome do Dan Brown. O livro que eu peguei pra mostrar pra vocês foi o Anjos e Demônios, que é um dos meus favoritos dele. Ele é o primeiro livro protagonizado pelo Robert Landon, então a ordem dos livros dele seriam Anjos e Demônios, Código da Vinci, O Símbolo Perdido e Inferno. E aqui no caso, Robert Landon ele é um professor de História da Arte, e em cada um desses livros ele se vê no meio da conspiração, no meio da investigação, sem praticamente nem saber o que está acontecendo. Os livros do Dan Brown eles são tanto quanto questionados pelo conteúdo, pela estrutura, por serem livros que se utilizam de uma fórmula bastante comercial, ou pela escrita dele também não ter grandes recursos literários, enfim. Mas eu adoro os livros dele, eu acho que são livros totalmente ricos e recheados de informações. Ele mescla muito bem informações da história, informações de história da arte com a ficção. E ele cria enredos que pra mim são muito viciantes e envolventes. Então são livros que eu gosto muito de ler. Deixei pra mostrar por último pra vocês os subgêneros que eu leio mais e que são aqueles que eu gosto mais particularmente. O primeiro deles seriam os thrillers psicológicos. Nesse aqui o centro da história, o foco da história está no protagonista, na visão do protagonista. Então você vai ter normalmente as histórias contadas em primeira pessoa, mas não necessariamente. É bem comum que você tenha também regressos no tempo para que sejam explicadas as ações presentes da história, então é comum ter essa transição entre passado e presente, enfim. E aqui nesse caso, ou o protagonista ele tem que lidar talvez com um antagonista, enfim, e se utilizar desse combate, digamos assim, da inteligência dele, não da força física, ou você vai ter aqui um protagonista lidando com a própria mente e tentando talvez lidar com alguma doença, enfim. Essa questão mental, essa questão psicológica é muito importante na história. Então por isso, né, que você tem centrado num protagonista. Acho que um dos últimos livros lançados de grande sucesso desse gênero seria o Garota Exemplar, que vai trazer a história de um casamento. Você tem dois personagens aqui, né, o Nick e a Amy, marido e mulher, e os dois vão trazer histórias um tanto quanto divergentes sobre o casamento deles. Você não sabe quem está falando a verdade, e eu não posso falar muito além disso para não dar spoilers para quem não leu. É um livro que vale muito a pena ser lido. Outro livro do gênero que eu li, gostei muito, foi Uma Questão de Confiança. Aqui você vai ter uma protagonista que ela mudou para um bairro um tanto quanto familiar, com uma vizinhança aconchegante, mas ainda assim ela tem umas coisas meio estranhas ali acontecendo. E a história ela se desenvolve bem
calmamente, bem tranquilamente, até que de repente as coisas mudam de figura e isso me surpreendeu muito. A história me surpreendeu muito. Ela me prendeu e ao mesmo tempo ela me surpreendeu. Então é um livro que eu recomendo muito pra vocês também. Outro, acho que grande destaque aqui do gênero, na verdade eu ainda não li, é o No Escuro. É um livro muito bem comentado. Ele traz uma protagonista que ela tem toque e ela desenvolveu essa doença por conta de um trauma que ela teve no passado dela. E aqui você tem tanto a protagonista lidando com a própria doença, quanto tendo que enfrentar esse trauma que ela sofreu. E isso tudo que eu estou explicando pra vocês foi de acordo com o que eu li na sinopse, então lembrando, eu não li o livro. E o último livro do gênero que eu deixei pra mostrar pra vocês, eu deixei de propósito pra mostrar agora, porque eu acho que ele tem um link aí com a próxima subcategoria. E no caso foi o livro Identidade Roubada, da Steve Stevens. Foi um livro que eu amei quando eu li, mas assim, foi um livro que eu amei de uma maneira estranha, porque o livro ele me prendeu muito, ele me envolveu muito, mas ao mesmo tempo ele me causou muitas sensações ruins por conta daquilo que a personagem relata, por conta daquilo que ela viveu. Então foi um daqueles livros que me angustiou, que às vezes eu precisava fechar a página, respirar fundo e voltar a ler. E aqui no caso nós temos uma protagonista que ela passou um ano em cativeiro, ela foi sequestrada e passou um ano então vivendo com o sequestrador dela. E agora, né, após ela ter conseguido fugir dali, ela está passando por várias sessões de terapia e os relatos que nós temos, né, então daquilo que ela viveu no ano anterior, é através das consultas dela. Então ela vai relatando, enfim, falando tudo pra psicóloga dela e você vai sofrendo com tudo aquilo que ela vai falando. É um relato, acho que muito brutal em muitos momentos. Só que aqui isso seria na primeira metade da história. A segunda parte da história, ela já muda um pouco o foco e eu acho que ele deixa de ser um thriller psicológico para ser mais um thriller policial, que é o próximo item que eu vou mostrar. Porque aí você se vê no meio de uma investigação e a história ela toma outros rumos que divergem um pouco do início da história. Então eu acho que esse livro acaba se dividindo entre os dois subgêneros. Como eu disse, então, o último subgênero que eu tenho pra mostrar pra vocês são os thrillers policiais, que minha estante é recheada deles. Acho que a maior parte dos thrillers que eu tenho são thrillers policiais. Não tem como eu mostrar tudo pra vocês. Tem vários livros que mereciam estar aqui e eu não vou conseguir mostrar, porque, enfim, eu tenho um tempo limite pra falar pra vocês. Vocês têm um tempo limite pra ficar me ouvindo aqui desse lado. E acho que os thrillers policiais aqui, no caso, então, eles se caracterizam por uma série ou um crime, enfim, que aconteceu, ou uma série de crimes, como eu disse, e você tem uma investigação acontecendo, ou por meio de um detetive, ou por meio da polícia. Acho importante citar o Post-Mortem, da Patricia Cornwell, que você tem, é um thriller policial, mesmo que ela seja uma médica legista. Então você tem as informações também um pouco diferentes, né, aqui no desenvolvimento da história. E ele não é um thriller médico, embora ela seja uma médica legista, é um thriller policial mesmo. Enfim, o primeiro livro que eu peguei pra mostrar pra vocês, na verdade eu gostaria de mostrar dois, e seriam Assassinato no Expresso do Oriente e Caio Pano, ambos da Agatha Christie, a Dama do Crime. Acho que eu não poderia deixar de mostrar livros dela pra vocês. Eu só li acho que 4 livros da Agatha Christie, então isso é nada perto da obra total dela. Ela tem mais de 80 livros publicados, então, enfim, eu não tenho muita experiência pra falar sobre ela, mas todos os livros que eu li foram protagonizados pelo Poirot, que é um dos personagens mais icônicos da história, acho que é um dos personagens mais famosos aí do mundo da investigação. É muito interessante acompanhar a história pela visão do Poirot, a maneira que ele tem, né, para solucionar os crimes e influencia diretamente no desenvolvimento da história. Então você tem primeiro ele acolhendo todas as informações, a história se desenvolve tranquilamente, você tem todas as pistas primeiro e depois é que ele te dá todas as respostas. Assassinato no Expresso do Oriente eu acho que é um ótimo exemplo disso. E Caio Pano acho que foi o livro que eu mais gostei dela que eu li. É o último livro protagonizado pelo Poirot. E eu gostei principalmente pelo aspecto psicológico que a história tem. Não que ele seja um thriller psicológico, mas é que ele tem muito a ver com questões psicológicas mesmo. Não dá pra explicar muito, mas enfim, acho que dos livros dela que eu li, esse aqui foi o que eu mais gostei. Outra série que eu adoro, que na verdade até então no Brasil só foram lançados 2 livros e eu quero que sejam lançados mais, é o da série Love Me to Death, da Alison Brennan. E o primeiro livro é Se Eu Morrer Antes de Você. Eu gostei mais ainda do segundo, que é Beije-me Antes de Morrer, que quem narra a história é a Lucy.
ela tem um trauma bastante pesado no passado dela, de um ex-namorado que era um psicopata, enfim, a história começa já anos após esse acontecimento. E ela é de uma família de policiais, se eu não me engano, e ela é voluntária também aí no ramo policial e ela quer entrar pro FBI. Então, enfim, você vai ter as histórias conduzidas pela Lucy e eu amei os 2 livros, principalmente o segundo. Outra série também que eu não poderia deixar de citar é a série do John Verdon. Eu sei o que você está pensando, é o primeiro livro. Eu gostei também principalmente do segundo, que é Feche Bem os Olhos. O terceiro, Não Brinque com Fogo, foi o que eu menos gostei. O quarto livro já foi lançado lá fora, eu tô rezando pra Arqueiro trazer ele logo pro Brasil. O título dele é Peter Pan Must Die, em livre tradução Peter Pan Tem Que Morrer. Acho que também o que tem grande importância aqui pra essa série é o David Gurney, é o detetive em si, a vida dele. Eu acho que isso tem um peso muito importante pra história, pelo menos é um dos fatores que me faz gostar tanto do livro, essa interferência, acho que, da vida pessoal dele nas investigações, e, enfim, é uma série também excelente que eu recomendo pra vocês de olhos fechados. O último livro que eu vou mostrar pra vocês foi outro que eu li e que eu me apaixonei, que desde então eu quero ler outros livros da série. Inclusive a editora lançou a continuação dele faz pouco tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar pra ler. E aqui no caso é o livro Branca de Neve Tem Que Morrer. Já aviso pra vocês, o livro não tem nada a ver com um conto de fadas. O único fato aqui da menção da Branca de Neve, engraçado, né? O outro é Peter Pan Must Die, aqui é Branca de Neve. Mas enfim, aqui no caso a única menção é por causa de uma das personagens ter o apelido de Branca de Neve, mas enfim, é só isso que tem de conexão com o conto. A história também, pra mim, foi super rápida. O livro ele é grosso, mas na verdade também é mais pela diagramação dele, ele nem é tão grande assim. O livro tem 470 páginas, então não é um livro tão grande quanto ele parece. O meu já tá até meio amareladinho, tadinho. E, enfim, eu achei a história muito rápida, muito envolvente também. Foi um livro que chamou demais, ele me prendeu demais e conseguiu me surpreender muito. Que no caso a história se inicia com uma mulher que é jogada de uma ponte, ela cai em cima de um carro em movimento e os investigadores eles têm um suspeito. Eles vão atrás desse suspeito e a questão aqui é que 11 anos antes a filha desse suspeito ela desapareceu sem deixar rastros. E todo o processo de investigação acabou levando à prisão o Tobias. E agora, então, 10 anos depois, após ele ter cumprido uma pena de 10 anos, ele sai da prisão e quando ele volta para a cidade, outra garota desaparece em situações completamente semelhantes à do passado e os investigadores e o próprio Tobias vão ter que se envolver aqui numa outra investigação e enfim. Como eu falei, foi um livro que eu adorei e que eu também recomendo muito pra vocês. É isso, então me desculpem se o vídeo ficou muito longo, mas é que eu acho que tinha muita informação e tinha muito livro que eu queria mostrar pra vocês. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado e possivelmente eu vou acabar fazendo vídeos semelhantes para outros gêneros também. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre romances, chiclets, young adults e new adults, ok? No caso eu falei de todos num vídeo só. Vou deixar também o link pra vocês aqui embaixo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.